lá no Éden, mas ele veio também com sedução. Alguém já brincou o seguinte, dizendo que se fosse hoje, é lógico que isso é brincadeira, viu gente? Que se fosse hoje, a cobra não falaria para Eva, vai ser conhecedora do bem e do mal como Deus, não. Ela falaria, come, bobo, porque emagrece. É outra tentação, é outro nível de coisa, né? Eu não sei o que ela falaria para você, mas com certeza alguma coisa, você sabe que eu não tinha pensado nisso. E ela vai para seduzir o Senhor Jesus, como eu digo para vocês, humanamente, num momento difícil, de fome, ele diz, se és filho de Deus. Na verdade, talvez não seja a melhor tradução, se és filho de Deus, mas já que és filho de Deus. Por que ele está falando isso para o Senhor Jesus? Antes de ir para o monte para ser tentado, por onde Jesus tinha passado? Pelo batismo. Você lembra o que aconteceu no batismo? João, a figura mais importante dos nascidos de mulher, estava lá. Você bem presbiteriano, hein? Aspergiu água sobre a cabeça de João Batista. Tem no Jordão, é lógico, né? Tem no Jordão, mas aspergiu água. O Espírito Santo apareceu em forma corpórea. Em forma corpórea, não que ele é pomba, né, reverendo? E uma voz do céu disse: o que a voz disse? Esse é o filho amado, em quem tenho muito prazer. Agora ele está com fome. Agora a vida virou avesso. Agora ele está sendo tentado pelo diabo. E o diabo fala assim: mas você não é filho de Deus? Mas já que você é filho de Deus? Tem horas, irmãos, que às vezes a gente faz tanto esforço para devoção, para crescimento. A gente faz tanto esforço para ter uma vida íntima do Pai. E aí a vida vira o avesso. E quando a vida vira o avesso, o diabo me fala: você não é crente? Você não frequenta aquela igreja? Você não disse que ia entregar a vida para Jesus? Você não disse que, mais ou menos, você não disse que, né, você ia manter-se puro até o casamento? Você não disse que não ia ficar namorando com qualquer um? Qualquer gatinha que aparecesse que não ia pegar mais, que você ia ser certo? Você não falou? Semana. E aí o diabo fala: você não é filho de Deus? Por que você está passando fome? Você não é filho de Deus? Por que você está sendo seduzido? Você não é filho de Deus? Por que você está passando por tudo isso que você está passando? Já que é filho de Deus, por que passar fome? Isso é uma teologia da prosperidade nova, né? Filho de Deus não passa fome. Já que é filho de Deus, vamos ver se é filho de Deus mesmo. Transforma essa pedra em pão. Gente, essa sedução de fazer a vida virar do avesso acompanha a gente. Babá tem tantos anos de ministério, né? Você já deve ter ido para algum campo dizendo: não, vamos mudar isso aqui vai ficar bom, isso aqui vai ficar bom. Dalton também já deve ter entrado no carro assim: a solução está chegando, vamos levar a caravana de alimentação. Eu já devo ter entrado em alguns campos achando que chegou o Messias. Agora o negócio vai resolver. Esse povo nunca fez nada direito, reverendo. Agora sim, chegou o Walter Terrell. Tadinho de nós. Esse mundo não tem esquema, esse mundo não funciona do jeito que a gente pensa, não. Às vezes você faz tudo certinho e no final das contas dá tudo erradinho. Jó perdeu todos os filhos, logo o Jó. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Do rapaz que morreu lá em Ouro Fino, amigo de vocês, ou conhecido, né? Que era missionário e morre. Tanta gente para Deus levar, vai levar logo que presta. Tinha um pastor dizendo que no dia que um membro da igreja dele morreu, um diácono que ajudava ele demais na igreja, mas muito mesmo, morreu novo, 45 anos, deu um infarto no cara, o cara morreu. Dizer que no dia do ofício o fundo dele chorava e a viúva do cara tinha que consolar ele. Tanto que ele chorava mais do que ela. Pô, pastor, não, fica tranquilo, pastor, vai dar tudo certo, né? Foi para o céu. Aí ele falou assim: eu não sei se eu chorava de tristeza ou de raiva. Eu falei para Deus: se o senhor tivesse me perguntado, eu tinha uma lista com 14 que o senhor podia levar. O senhor pegou justamente o que não podia levar. 14.
Então você pega assim, a vida não faz sentido, e às vezes você faz tudo certo. E Jesus fala, eu sei o que é viver num mundo que você anda correto e vai para a cruz, eu sei o que é isso. E é nessa hora que o diabo vem, é nessa hora que ele aproveita desse mundo que a gente está internalizado, né? Vivendo, experimentando toda a crueldade dele, e nossa também, Você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, faz alguma coisa, muda. E é muito difícil você estar numa situação adversa que você se acomode com a realidade que ela não vai mudar mesmo. Já passou por isso? Tem que chegar à conclusão de que não vai mudar mesmo. Não vai. Por que não vai mudar? Porque foi para jejuar, não foi para encher a barriga. É igual a gente sai e vem para uma viagem missionária que quer ter folga. Não vai ter folga, é viagem missionária. Vamos para o spa. Aí não é para trabalhar, aí é para ter folga. É outra coisa. E a menina falou assim, eu fui para me formar e achei que eu estava indo para a Disney. Aí quando eu cheguei lá descobri que não era Disney, era o inferno. Vai me jogar para lutar contra o império das trevas. Então ele vai me preparar para encarar o império das trevas. Às vezes a gente está equivocado, achando que algumas coisas na vida da gente vão se resolver. Não é para se resolver, é para você aprender a ter maturidade, é para você aprender a deixar de ser menino e de menina, é para crescer. Estou jejuando, o que eu vou ter? Fome. E quanto de fome? Dependendo da quantidade de dias que você jejuou. Quantos dias ficou sem comer nada? Eu estaria comendo pau no terceiro dia. Oxi, você também. É normal. É normal querer ter santidade. Aí eu vou sofrer perseguição. Aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Faz parte da equação. E Jesus sabia disso. Eu quero ser crente, vai ser perseguido. Eu quero ser um bom crente, vai ser muito perseguido. Eu quero ser fiel, vai ficar com o bolso vazio. É isso. Aí eu quero ser mais piedoso. Filho, vai gastar tempo com isso. Vai sofrer. Estão entendendo? Então Jesus vai seduzido com a proposta. Versículo seguinte, o que ele responde? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, né? Ainda bem que o senhor veio. Olha o que é isso. Se tivesse perdido todas as Bíblias, a gente já teria um versículo guardado, porque eles vão ter nada. Então é isso mesmo, nem só de pão viverá o homem. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que... Agora é interessante, porque ele está dizendo que está... Como Jesus responde ao diabo? Com a Bíblia. A gente quer resolver os problemas com o diabo com filosofia. Ele tem melhor que a sua. Ele foi o pai do Nietzsche na filosofia. Nietzsche aprendeu com ele, não com Nietzsche. Você sabe, bate um papo com Nietzsche. Eu não sei de nada não, então eu lecionei com Nietzsche. Eu lecionei, quer resolver com sociologia. Ele manja de sociologia. Ele manja até da Bíblia. Só que a tradução dele provavelmente não é que você usa. Glória a Deus. Não é a percepção que você deveria ter. Então presta atenção. Mas ele responde com as Sagradas Escrituras. Toda a resposta para a nossa caminhada de fé tem que ser balizada na Bíblia. Não estou desprezando filosofia, não estou desprezando psicologia, não. Mas é a Bíblia. John MacArthur, viajando lá nos Estados Unidos, entrou um doutor no carro dele, mas doutor de Harvard, esses caras mais, não é doutor, esses caras mais simples, né? Um doutor de Harvard. Aí conversando com o MacArthur, ele falou assim: que livro o senhor me indicaria? Porque ele percebeu que o MacArthur era extremamente inteligente. Aí o MacArthur ficou assim seduzido para citar aqueles calhamaços, aqueles. Aí ele pensou Calvino, Lutero, John Owen. Aí parou e falou assim: que vergonha. Eu estou pensando em que livro citar. Aí ele falou assim: a Bíblia. Leia sua Bíblia. Semana passada passou uma entrevista com o juiz lá do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro, Bredas. Aí pergunta da menina lá da Globo: que livro o senhor tem o hábito de ler? Aí ele falou assim:
tenho andado muito corrido ultimamente, só tenho lido processo, muito processo. Mas o meu livro predileto de ler, e eu procuro ler sempre, é as Sagradas Escrituras. Eu gosto muito da Bíblia. Eu fiquei pensando assim, o cara tem coragem de dizer isso para a Rede Globo, que gosta de fazer terror, com tudo quanto é coisa que tenha correlação com a fé. Bíblia. Já vai bater papo com Jesus. E Jesus falou, filho, você vai ter que entender o seguinte, meu negócio se chama Bíblia. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas o que está escrito também não é muito agradável não, porque tem hora que eu vou falar para você, a gente quer pão. É ou não é verdade? Mas é isso que está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ainda que você queira outras coisas, ele te prometeu palavra, palavra, palavra. E palavra, e palavra, e palavra. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando as tentações vierem sobre a tua vida, sobre a minha vida, aonde que é o nosso refúgio? Palavra. Vai ler Bíblia, vai estudar. O problema todo é que quem tem experiência de aconselhamento é batata. Camarada chega, ô Barbão, minha vida está uma caos, uma crise, estou com uma dificuldade. Barbado pergunta, está orando? Resposta? Não. Muito pouco, não consigo orar. Está lendo sua Bíblia? Mais ou menos. De vez em quando eu leio um salmo. Você parou de comer, como é que você quer ter força? Você não vai ter força. Filho, quando a gente está passando pela tentação, é Bíblia. Meu irmão estava quase morrendo no hospital em São Paulo, eu estava lá em Minas. Vou devorar livro. Que livro eu estava lendo? Você faz ideia? Bíblico, da Bíblia. Sabe mais ou menos? Quando está todo mundo doente na sua casa, o que você vai ler? Jó. Em vez da gente ler um mais suave, a gente lê Jó. Morre tudo, está tudo errado. Eu li Jó. Aí passa uns dias, você não morreu. Já estava preparado, porque depois que o Jó passou, também passa. Aí, um outro problema lá de saúde, estava lendo Bíblia outra vez. Lendo o quê? Jó. Aí estava lendo a história de Jó, devendo até as calças, irmão doente, sem como pagar as contas. Eu falei, Jesus amado, que tempo difícil. O Ismael tinha uns, nem lembro quantos anos o Ismael tinha mais, mas a gente não tinha coisa para comer em casa. E aí o dinheiro chegou, a igreja pagou direitinho, graças a Deus, mas eu devia a farmácia. Entre dever e comer, minha mãe me ensinou que eu pago conta. Você não morre de fome, nunca morreu. E eu sei que não morria, né? Porque eu não tinha morrido. E a gente era até gordinho quando passava fome. Né? Só não briga, mas era gordinho. E aí era barrigudinho. Eu lembro até hoje, era um osso puro para barrigona. Né? E aí nessa luta toda, eu lembro que o Ismael perguntou assim, ele, não sei se ele lembra, pai, não tem Todd? Não tem Todd, não tem quase nem comida em casa, vai ter Todd. E aí tinha comida porque os vizinhos davam. Assim, a irmã da igreja falou assim, pastor, quer um saco de arroz? Oxe, estou pensando que eu sou você tão santo assim? Ouve, pilado ou sem pilar? Porque lá ainda vinha com palha, né? Então, pastor, eu mando pilar para o senhor quer que é? Pastor, quer uma dúzia de ovos, mas dinheiro para comprar não tinha. E aí não tinha nada em casa, ela deu um saco de arroz, a gente tinha ganhado uma dúzia de ovos da roça, e o presbítero tinha mandado leite. Falou, filho, tem Todd? Não, tem leite, quer leite? Aí tomou o leite. Na mesma semana, Deus mandou uma cesta básica, mas não mandou no dia. E tinha Todd. Aí tinha Todd. E aí ele era pequenininho e ele orou agradecer a Deus, obrigado pelo leite e pelo Todd. Eu, gracinha, gente, agora ele está grandão, ele tem 3 anos, não pode fazer nada. Mas é interessante porque é um agrado de Deus. Deus não precisava ter feito esse agrado, mandava o arroz e o feijão. Mas uma coisa que ele me prometeu nem só de pão viverá. Nem só de pão, né? Todd, refrigerante viverá o homem, mas de toda a palavra que
processo da conversão. Deixa Deus falar com você, ministrar você através da palavra dele, que esse é o teu sustento. A gente precisa de parar e ouvir mais Deus falar através das Sagradas Escrituras e na nossa caminhada de fé. É isso que vai ajudar a gente a passar por ela, que nós vamos passar. Entendem isso? Próximo versículo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Continua. Ele lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Obrigado, meu irmão. Olha que interessante, né? Jesus falou assim, está escrito. O diabo falou, também sei Bíblia. Eu também sei Bíblia. Você sabe Bíblia? Eu também sei. Né? Tá vendo? Aí ele manda o texto bíblico. Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Vai encarar uma coisa ruim com a Bíblia? Conheça a Bíblia. Porque ele conhece a Bíblia. Só que ele conhece do jeito dele. É interessante porque ele leva Jesus para onde? Para o pináculo. E ele cita um texto dizendo que Deus ia fazer o quê? Mandar os anjos. Para quê? Para parar sem aí. Mas olha o texto, volta no texto aí. Tu está certo, mas olha o texto. Olha o texto que ele usa. Aos seus anjos dará ordem. Mas continua. Tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, aonde a gente tropeça em pedra? É no chão. Isso não é texto para passarinho, isso é texto para a gente. A pula do pináculo e vai te proteger de pé. Você está doido? Como diz o Dalton, está doido? Se eu estiver andando tropeçando, está errado. Mas se eu estiver pulando lá de cima e querer que Deus me proteja, quem está errado sou eu, ué. Você está usando o texto errado. O texto é para quem anda no chão, o texto não é para quem pula do pináculo. A gente está pegando o texto da Bíblia e usando de forma errada, como o diabo fez. A gente usa muito a Bíblia errada. A gente tira muito o texto do contexto e quer se proteger com o texto e dizer que o texto diz uma coisa que ele nunca disse. Não falou isso? Se ele tivesse falado, ele dará ordem a teu respeito e os anjos te pegarão e você flutuará. Aí tudo bem, vai flutuar, né? Ele colocará um colchão de pena quando você cair no chão. Tudo bem, mas ele está dizendo tropeçar, é coisa para gente que anda, não passarinho que voa. Vai ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vou dar um exemplo para você. Olha que legal. Para-choque de carro. Versículo bíblico, Filipenses. Qual que está lá? Tudo posso naquele que me for. Bonito, não é bonito? Tirou do contexto, não faz sentido nenhum. Porque ele diz, eu sei passar por tudo, eu sei estar oprimido, eu sei passar fome, eu sei ter em abundância, então eu sei estar tendo e eu sei não ter nada. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar com o bolso cheio e sei estar com o bolso vazio. Eu sei andar com xícara cheia. Sabe andar com xícara cheia? Sabe se quando está transbordando? Sabe? E a gente às vezes se atrapalha todo. Às vezes quando a coisa está tudo funcionando bem, a gente faz conta que não deve, achando que o dinheiro vai estar sempre lá. Faz compromisso irresponsável. Você não pode ter um pouco de dinheiro que você fica ruim, cara. Deixa você passar os seus apertos. Eu sei não ter nada, eu sei ter tudo. Por quê? Porque não é o ter ou não ter que me resolve a vida. É aquele que me fortalece. E naquele que me fortalece, tudo posso passar. Eu tudo posso naquele que me potencializa, o Espírito Santo. Pegou o texto, leu o texto, aí acabou. E é interessante, antes de caminhar aqui um pouquinho mais, e daqui a pouco terminar, porque o horário está acabando também. Você lembra do conselho de Deus para Adão sobre o jardim? Cultiva aí. Era só cultivar o jardim? E guarda. Por que precisa de guardar? Porque corre o risco de alguém roubar, de se perder. Então a palavra guarda, o Adão cochilou. Talvez ele não tivesse prestado atenção
que a serpente já estava rondando ali, e a serpente já não era igual aos demais animais. A antiga serpente do Apocalipse, lançada, sabendo que pouco tempo lhe restava, já estava no Éden, tentando destruir a criação de Deus. E ele vem com sutileza, e a mesma forma, e da mesma forma ele faz ainda hoje. Então vá para a Bíblia. Mas não vá para a Bíblia pegando versículozinho aqui, versículozinho ali, não. Vá para a Bíblia lendo a Bíblia. Vá para a Bíblia começando de Gênesis, terminando em Apocalipse. Terminou, faz o quê? Começa outra vez. Terminou, faz o quê? Começa outra vez. A gente tem o hábito de dizer da igreja presbiteriana, e eu acho que nas outras igrejas também que nos visitam, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nosso manual. Então vai ler Bíblia, vai ver se o pastor está falando coisa com coerência ou não, porque o pastor é humano. O pastor pode também tentar te seduzir, te enrolar e arrancar cada centavo do seu bolso. Isso não existe em igreja hoje, não existe? Não, claro que não. Ah, que isso. Imagina. Pastor Ricardo Bitum, ele dizia que quando ele era de uma certa denominação, o pastor dele falou assim: domingo nós vamos ter a unção do lambari. Depois ele falou assim: como assim, pastor? Unção do lambari? Vamos fazer a unção do lambari, vou arrumar óleo de lambari, vou passar em todo mundo. Falei: mas onde o senhor vai arrumar óleo de lambari? Descer bobo, menino, a gente põe um corante no óleo lá, bisunta o povo todo, o povo precisa de fé. E ele falou assim: caramba, onde que eu fui me meter? Em que igreja eu estou? Então não fica pensando que só porque tem placa igreja evangélica tem a chancela de Deus, não. Tem não. O que tem a chancela de Deus é a fidelidade à palavra, e a palavra dentro do contexto Deus pretendeu dentro dela. A Bíblia usada fora do contexto dela, por vezes, não é palavra de Deus, pode ser palavra do próprio diabo. Na boca de um pastor, na boca de um obreiro, na boca de quem quer que seja, fora do contexto dela, não é palavra de Deus. Saiu da palavra de Deus, mas é palavra do inimigo para te destruir, para te afastar de Deus. Então ele responde com a palavra de Deus, e o diabo astutamente vai usar de alguma coisa que o fulano conhece, né? Que você conhece e que Jesus conheceu muito bem. Próximo versículo. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Confia no Senhor. Não fica colocando o Senhor à prova, não. Mas Gideão fez. Gideão é outro nível, é outra realidade. Você vai lutar contra os amalequitas, você vai lutar contra os moabitas, você vai lutar contra os filisteus, você vai lutar contra grandes exércitos. Você não vai lutar, é só o seu dia a dia, sua vida. O Gideão não tinha a Bíblia na mão. O que Gideão tinha era uma tradução, talvez, eu acho muito difícil, os 5 livros da lei, talvez, muito difícil, e a tradição oral. A palavra chegou através de irmãos que foram falando para irmãos, pai, para filho, para neto, para bisneto, e aí eles tinham isso como tradição oral. Ponto. Mas você tem a Bíblia na mão, você vai testar o Senhor teu Deus, vai ficar pondo Deus à prova, confia nele, descansa nele. Outro exemplo radical oposto: Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser livrar, beleza. Se Deus não quiser, a fornalha está aí, pode jogar a gente para dentro. A gente já sabe o que tem que ser feito, a gente não precisa mais de provar a Deus, testar a Deus. A gente não é Balaão que fica pensando que Deus pode mudar de ideia, dependendo do lugar que se ora, dependendo da quantidade que se ora. Por isso que o Senhor falou assim, para nós não termos nas nossas orações vãs repetições. Deus não é pai frouxo. Pai frouxo é o seguinte: nós vamos no supermercado, você não pega nada que eu não vou comprar nada. Aí o menino passa, o pai é tão esperto que passa perto dos pacotões de bolacha recheado. Aí o menino olha lá: pai, me dá uma. Não, te dou não. Falei em casa que você não ia ganhar um pacotão de bolacha, de qualquer coisa, nem chocolate, nada. Só vim aqui para comprar outra para sua mãe. Pai, eu quero essa bolacha. Não. Pai, eu quero essa bolacha. Não. Me dê essa bolacha, me dê essa bolacha.
Não tem jeito de você não, leva essa bolacha. Deus não é assim não, Deus falou não é não. E qualquer repetição daquilo que Ele já proibiu é vã. É vã, não tem valor. Acabou, já falei. Então não precisa de ficar repetindo oração, não precisa de ficar testando Deus. Tenha sintonia com Deus e saiba o que Deus quer para você. Se Deus quiser nos livrar, pronto, e a gente vai ser liberto. Se Ele não quiser, pode jogar a gente na fornalha. Não tem teste, não tem prova. Eu sei quem é Deus. Eu não preciso que ninguém me prove. Não precisa de ser dito nada novo de Deus, porque tudo aquilo que foi dito de Deus na Sagrada Escritura já me vale. Num centro, campo de concentração, obrigado, reverendo. O senhor estava lá pelo jeito, hein? Campo de concentração tinha uma frase escrita numa parede, que aquilo que foi dito ao meio-dia não suma da sua alma em plena sua meia-noite. Então, aquilo que Deus falou nas Sagradas Escrituras, quando você passar por dificuldade, não se apague para você. Ele falou, está falando. Eu não vou tentar o Senhor, é isso mesmo, vamos embora. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Vou enfrentar tudo isso. Próximo versículo, para a gente terminar aqui. Tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrares e me adorar. É interessante que Jesus veio instituir um reino, né? Não veio instituir um reino? João diz que quando ele fosse levantado sobre a cruz, ele atrairia muitos a ele. Mas ele veio instituir seu reino através do sacrifício feito lá na cruz do Calvário. E através do seu sangue ele resgataria pessoas de todas as línguas, povos e raças, para ser para ele, como nós somos com tantos outros, seu povo. Aí o diabo falou: não precisa de cruz não, te dou para que passar pela cruz? Quantas propostas que o diabo tem te feito e que você sabe que choca com as de Deus? Quantas propostas, quantos fascínios que o diabo tem causado? Sabe, a gente tem que começar a ficar contente com o que Deus nos dá. Amém. É isso, Deus me deu isso, é isso, eu estou contente com isso. Não preciso de reino, não preciso de nome, não preciso de nada disso. Nós, às vezes, ficamos muito envaidecidos com o nome. Quanto menos você tiver nome, melhor é. Gente, olha, se a gente conseguir passar por essa vida simplesmente com o título de quem serve, já valeu. O melhor baterista, não, basta tocar a bateria. O melhor guitarrista, você não precisa disso. O que Deus te deu? Fique contente com aquilo que Deus te deu. E como Deus te promete dar? Não pegue desvio, não tome atalho por aqui. Tem o último versículo, mas antes do último versículo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo no mundo do atalho, né? A coisa ficou tudo tão automática. Aí eu quero, Mário, me desculpa mais uma vez te citar. Filho de voto só porque vai com voto. Quando não tivesse aqui, não precisava pedir desculpa, que ia citar do mesmo jeito, né? E ele falou que quer ser missionário. Que bom, que bom. Fiquei todo contente, quer ser missionário. Filho de pastor fala assim, quer ser missionário. Oh, glória a Deus, oh Jesus, minha vida não foi tão ruim, meu filho quer seguir os meus exemplos. A gente fica, né? Aí falei, tá bom. Aí foi falar para a mãe dele. Mãe é mais sóbria, né? Pé no chão, vai fazer faculdade. Faculdade do quê? Pode escolher. Aí ele escolheu, essa não. Eu quero fazer filosofia, não, então não pode escolher. Vai fazer o quê? Psicologia. Aí está fazendo psicologia, que detesta, tem um ar-condicionado num dos lugares piores para se fazer psicologia, lá no Mackenzie. É um dos piores lugares para fazer psicologia. Não é o pior, mas é um dos. A USP deve ser pior, a PUC deve ser pior. Pau, então está no semi-inferno. E à noite ele está fazendo seminário. Por que eu estou falando? Você tem que se preparar. Hoje o camarada acorda, já vai, não, já é pastor, não é pastor não, vai preparar.
Tem um reino, precisa de cruz. Não tem que ter cruz. Eu acho que não tem cruz. Pensando que a coisa é fácil nesse mundo caído, cruz. O camarada quer crescer e não lê, não estuda. Aí, pastor, ora por mim. Por quê? Tem uma prova para fazer, estudou um pouquinho. Eu não vou orar, gastar tempo orando com você, pedindo um milagre para preguiçoso. Cruz. Sabe, passa pelas dificuldades. Casamento é uma das lutas. Casamento é difícil. Você pega uma mulher para casar com um homem, gênero já estragou tudo. Já é diferente. Eu sou diferente da Marília, glória a Deus, né? Aí coloca os dois criados em família diferente, vai dar confusão. Eu gostava de ficar em casa, a Marília gostava de sair, ela gosta de dormir, eu gosto de acordar, ela gosta de, eu gosto de ver, aí vai ficar os dois em casa. Aí já viu, né? Amor, fica um pouquinho mais na cama. Amor, minhas costas estão doendo. 11 horas já. Mas também a gente trabalha a semana toda. Pois é, e agora eu vou perder tempo morrer na cama. Sem queda, pô, vem tomar café comigo. Estou tomando, mas senta. Para que sentar? O café tem o mesmo gosto. E aí ela fica. E você pensa que só eu que sofro? Ela que sofre. Amor, você tem que descer lá do 13º andar aqui embaixo para descobrir que esqueceu a chave. Você tem que parar de se acelerar. Desacelera, homem. Você é muito agoniado. Não, eu tenho meu ritmo. Por isso tem que fazer as coisas 2 vezes. Se diminuir, isso faz uma vez só. Casamento é jogo duro. É diferente. Entendeu? É complicado. Sua esposa não vai ser igual a você. Seu marido não vai ser igual a você. Não é para ser. Entendeu? É cruz mesmo. É difícil. Aí a gente quer conquistar coisas e a gente... Meu tempo acabou, né? A gente quer conquistar coisas e a gente fica querendo o reino que o diabo oferece, os reinos fáceis, os reinos de... Gente, não existe reino fácil. Com Jesus não existe. É cruz mesmo, é luta mesmo. No mundo tereis aflições. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser maltratados. Se vocês quiserem viver piedosamente, vocês vão sofrer perseguições. Vida comigo é vida de gente com força, com fibra. Não é para mimimi não, a gente vai ser racional. Os mimimi vão ficar tudo no meio do caminho. Presta atenção, estou terminando aqui. Os mimimi vão ficar tudo no meio do caminho. Não aguenta, vai ficando. Senhor, mas isso é radical. Meu filho morreu na cruz. Você acha que eu não vou ser radical? Você acha que eu brinco com o pecado? Meu filho morreu na cruz. Você acha que eu brinco com o pecado? Meu filho transpirou sangue. Meu filho ficou nu diante de homens que só falavam besteira. Você acha que eu vou ser modo com você se eu não fui com meu filho?